Ações de petróleo e gás, mineração ou ouro, é hora de se preparar. Thorsten, nós já falamos sobre o petróleo cru e hoje vamos falar sobre outras commodities e empresas de petróleo e gás. As ações ainda estão baratas ou já subiram? É interessante notar que as empresas de petróleo e gás nunca estiveram baratas. Com a queda dos preços do petróleo para $26 no início de 2016 e a queda dos preços do gás nos Estados Unidos para 1,80, níveis não vistos há 20 anos, a expectativa era de que a reação das empresas de energia fosse negativa e elas se tornassem baratas. Como podemos notar neste gráfico, a proporção entre o valor de troca de empresas de petróleo e gás e os preços de energia, do petróleo e do gás ainda está em um nível muito alto. Portanto, essas empresas estão caras e nunca estiveram baratas. Sim, essas empresas estão pagando altos dividendos. Por exemplo, a Royal Dutch Shell está pagando cerca de 7 a 8%, enquanto algumas empresas canadenses de petróleo estão pagando cerca de 0,5% ao mês. Sim, as empresas de petróleo e gás permanecem caras e não sofreram um impacto tão forte como o setor da mineração, por exemplo, por causa das possibilidades de hedge para a produção dessas empresas pelos próximos 1 a 2 anos, já que a liquidez de mercados de futuros de petróleo cru é alta. Além disso, o setor de refinaria também é um bom hedge para empresas desenvolvendo projetos de exploração. Em se tratando dos metais e da mineração, os metais industriais como o cobre, por exemplo, são muito importantes globalmente e seus preços ainda estão baixos. Sim, a situação do minério de ferro é a mesma. Eu apliquei o mesmo método sistemático ao analisar grandes empresas de minério de ferro e cobre, como a BHP, a Rio Tinto e a Vale, dividindo a capitalização de mercado pelos preços dos metais industriais como em um índice. Como podemos ver no gráfico, os metais industriais também enfrentaram dificuldades, mas não tão severas como os preços do petróleo e do gás. A proporção do valor de mercado dessas empresas foi muito prejudicada pelos preços dos metais industriais. Entretanto, os preços do metal físico compensaram, o que tornou o setor atraente do ponto de vista do valor. Obviamente, os preços dos metais de base sofreram um grande impacto, mas o ouro e a prata também foram prejudicados. A mineração do ouro está mais barata? Sim, do ponto de vista dos investidores, talvez os metais de base não estejam tão atraentes por causa da redução da demanda chinesa, mas eu acredito que isso seja um pouco exagerado. A mineração do ouro teve uma fantástica recuperação no primeiro trimestre, mas como podemos notar no gráfico, a alta foi pequena em comparação com os preços do metal. Os preços foram pressionados e grandes empresas de ouro e prata, como a Barrick Gold e a Newmont, e mineradoras menores como a Endeavor, também sofreram grandes quedas, já que os preços do ouro caíram abaixo dos $800 e os preços da prata caíram para cerca de 8 a 10 dólares novamente. Essas empresas seriam levadas à falência, mas a situação está mudando e ainda há mais espaço para aumento, caso os preços dos metais permaneçam nos níveis atuais. But there's still much room to the upside if metal prices stay at these levels where they are. They don't have to increase. Ainda sobre o ouro, qual é o cenário no longo prazo? Apesar da recuperação durante o primeiro trimestre, os preços ainda estão muito baixos em comparação com o ciclo de longo prazo, certo? Sim, nos últimos 20 anos, se compararmos índices de ouro e da prata, como o Filadélfia, com os preços do ouro, o início do ano foi
uma loucura e o valor de mercado total das minas de ouro foi negociado a um preço equivalente a $270, enquanto o ouro estava sendo negociado a $1.200 no mesmo período. Portanto, podemos assumir que as empresas de ouro não são as mais eficientes da indústria corporativa, mas elas também não são tão ineficientes em termos de despesas gerais e administrativas, por exemplo. Portanto, essa valorização não foi normal. Em comparação com o primeiro trimestre de 2016, a média aumentou até 50%, como podemos ver no gráfico. Do ponto de vista do investidor, não é interessante comprar um ativo que acabou de valorizar em 50%, mas levando em conta o cenário no longo prazo, talvez seja uma boa tática esperar por uma oportunidade interessante de compra para se obter uma média triplicada ou quadruplicada como dos últimos 20 anos. Sim, portanto, é hora de investir em ações da mineração, certo? Em se tratando de tática, eu esperaria, mas estrategicamente falando, com a mudança de direção das commodities e do setor de mineração, é hora de investir. Muito interessante. Thorsten, muito obrigado. Vocês assistiram à nossa conversa com o estrategista-chefe da Tiberius Asset Management, Thorsten Denning. Como vocês ouviram, estrategicamente falando, é hora de se investir em ações de mineração. Entretanto, em termos de tática, talvez seja melhor esperar um pouco. Eu sou Jochen Steiger, da Commodity TV, em parceria com a Dukascop TV. Obrigado pela audiência e até mais.